Olá, acadêmicos! No início do estudo da quarta unidade, nós trataremos buscar estabelecer condições para que você tenha uma qualidade da sua escrita, né? Para isso, eu organizei importantes informações com a pretensão de que, de alguma maneira, ao você estudar, tentar, errar, revisar, corrigir, etc., você conseguirá ampliar a sua capacidade de escrever e do seu aprendizado com conhecimentos específicos, né? Então, por isso que, primeiramente, um ponto que eu chamo sua atenção, indico a necessidade de estudo, é sobre a construção de parágrafos e o encadeamento de ideias, tá? Então, assim, diferente do que é escrever uma mensagem no WhatsApp, né, deixando um recado para alguém, a escrita acadêmica necessita obrigatoriamente de um rigor no seu processo, né? Então, isso indica que é necessário comunicar claramente, seguindo regras ortográficas, uma sequência lógica de apresentação das ideias e argumentos, né, como característica da escrita científica, né? Por isso eu organizei alguns itens com a ideia de dicas assim, importantes, tá? Especialmente para que você consiga escrever bem e para uma pesquisadora iniciante, né? Então, uma primeira dica que eu faço é escrever frases curtas, tá? Uma vez que frases extensas, elas não são recomendáveis para quem está iniciando o processo, uma vez de escrita, porque ela dificulta a própria compreensão do leitor ou a exposição da ideia, né, do que se deseja transmitir. E as frases curtas, de modo geral, elas facilitam a compreensão de uma ideia, né? Outra dica importante que eu considero é pensar um parágrafo para cada ideia. Tá? Interessante assim, que cada parágrafo tenha uma ideia central e ela seja guiada por distintos assuntos do seu próprio desenvolvimento, né? Porque um equívoco comum é apresentar diferentes assuntos no mesmo parágrafo, tá? Então a gente pode pensar assim, olha, se mudou de assunto, mude o parágrafo, tá? Também é importante definir uma ideia de cada parágrafo antes de escrever. Então imagine, antes de começar a escrever, bastante pertinente. Bom, vou iniciar falando desse assunto, depois desse assunto, esse outro e esse outro. Isso permite desenvolver uma ideia em uma sequência lógica, né? Então, fala de X, depois de Y, depois de Z, por exemplo, né? Então, um parágrafo apresenta um conceito de políticas públicas, um outro apresenta, por exemplo, as políticas públicas no meio social, o outro a importância das políticas públicas. Veja que tem uma lógica de uma ideia, né, num assunto aleatório que peguei como exemplo, tá? E também é uma dica interessante que funciona é organizar o parágrafo a partir de uma afirmação. Então há muitas formas de iniciar um parágrafo e uma das possibilidades é realizar um apontamento inicial destacando aspectos de cada elemento, né? Então faço uma afirmação e depois eu desenvolvo os elementos dessa frase, né? Algo bastante simples assim. Poderia ser o mais simples possível, a ideia assim, o corpo humano dividido em 3 partes fundamentais, cabeça, tronco e membros. Eu digo, olha, a cabeça é formada por isso, os membros isso. Então eu vou desenvolvendo cada uma dessas partes, né? E nessa ideia, isso remete ao parágrafo com uma ideia central, né? Então se eu penso assim, a distribuição de renda no Brasil é injusta. Bom, qual o restante, a lógica do meu parágrafo? Eu vou desenvolver e vou sustentar essa ideia, tá? Outra dica interessante é um equilíbrio na extensão do parágrafo, né? Não há uma indicação mínima e máxima de número de linhas, né? Porém, é adequado evitar parágrafos muito extensos, né? Porque a extensão demasiada dificulta a própria ideia de uma compreensão, ou acaba misturando assuntos assim de forma geral. Então, a ideia é que um parágrafo tenha aí, no mínimo 2 frases, porém não seja muito extenso, né? Que se esgote uma ideia e depois se faça uma ligação com outra. E também, uma última dica é estabelecer a relação entre os parágrafos, tá? Então, termina um parágrafo, a ideia é que tem uma relação, porque isso é uma ideia de sequência lógica, tá? E não ficam... De alguma maneira não fica ideias soltas, assim, uma desconectada da outra. E para isso a gente utiliza operadores argumentativos que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Até lá!